Graça e paz, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa através de uma oração. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais a oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra. E rogamos que o Senhor fale conosco através desse programa, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre qual é o propósito da nossa existência, pois percebemos que vivemos numa sociedade que tem buscado tanto propósito, pastor, e tem, na verdade, cada vez mais se frustrado. Então, a pergunta é: qual é o propósito da nossa existência? Graça e paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa. Que a bendita graça de Cristo esteja com você, aonde quer que você esteja nos acompanhando, pela rádio ou até mesmo pelo YouTube agora. Pois bem, essa é uma excelente pergunta. A gente vive numa época que nós poderíamos facilmente considerar a época do hedonismo, né? Onde as pessoas buscam o prazer pelo prazer e tornam a vida e tornam a razão da vida exatamente a busca pelo prazer e o prazer pelo prazer. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que não é para esse propósito, não é para esse fim que Deus nos criou. Tanto que a primeira pergunta do nosso breve catecismo, do Catecismo de Westminster, fala sobre qual é o fim principal do homem. E a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Ora, essa resposta, né, a essa pergunta, qual é o propósito da nossa existência no mundo, ela contraria as expectativas humanistas e hedonistas de nossa sociedade. Porque hoje, as pessoas, não apenas hoje, mas sempre distante de Deus, as pessoas tentam enxergar e entender a sua existência a partir de si mesmo. Só que o princípio bíblico ele é totalmente diferente, porque nós não conseguimos entender a razão de nossa existência olhando para nós. Nós não podemos olhar para uma máquina que foi criada e perguntar a ela: para que serves? Qual o teu propósito? Qual a tua finalidade? Antes, é preciso que nós olhemos para o seu Criador, para o seu fundador, para o seu inventor e perguntemos: para qual propósito? Para qual finalidade? Se você recebesse agora nas suas mãos um objeto que você não consegue identificar o que é, e você olhasse para o objeto, objeto, para que tu serves? Você não vai encontrar a resposta nele mesmo, mas com o auxílio do Criador, buscando orientação, você vai entender melhor o seu uso e vai entender melhor o seu propósito. Pois bem, a nossa vida não é diferente. Querer entender a nossa vida, querer entender o nosso propósito de existência nesse mundo, olhando para nós mesmos, só vai gerar frustração, decepção e muitas complexidades e perguntas que não vão ter resposta. E a Bíblia vai dizer então em Romanos 11:36 o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não diferente do que Paulo diz em Romanos, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Romanos ele vai dizer que todas as coisas são para a glória de Deus. E em 1 Coríntios ele vai dizer que tudo aquilo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Portanto, qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito da nossa existência? A resposta do nosso breve catecismo vai cirurgicamente em cima do problema dessa pergunta. O propósito da nossa existência é glorificarmos ao Senhor. Não apenas nós, seres humanos, mas absolutamente tudo que Deus fez para o louvor da sua glória. Nós só encontramos nessa vida sentido, propósito, quando nós fazemos e vivemos a vida para a glória do Senhor. Enquanto a gente vive a vida para nós mesmos, nós não nos sentimos realizados, nós não nos sentiremos felizes. Ainda que a gente diga assim: não, mas eu vou viver minha vida para mim, para os meus prazeres, para ter sensações
alucinantes na minha vida, eu quero desfrutar, me esbanjar, ainda assim haverá um vazio no coração do homem. Alguém sabiamente até já disse isso, né? Que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Coloque casa, coloque carro, coloque prazeres sexuais, coloque luxúria, coloque glutonaria e comida, coloque todo tipo de prazer, de sensação boa que esse mundo oferece nesse vazio. Ainda assim permanecerá profundamente vazio, esvaziado, porque enquanto o Senhor não preencher esse vazio, absolutamente nada preenche. Nós fomos feitos por Deus e fomos feitos para a glória dele. Enquanto nós não entendermos isso, a nossa vida não vai fazer sentido. Mas como assim, pastor, eu posso viver para glorificar a Deus? A palavra do Senhor nos orienta. Como que nós devemos conduzir a nossa vida? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma vida que é vivida para Deus é uma vida que é conduzida pela palavra do Senhor. Então, quer fazer a sua vida ter sentido, propósito, direcionamento, inevitavelmente você precisa recorrer à palavra de Deus. Enquanto você tentar dirigir a sua vida pelo próprio manual do seu coração, você vai se frustrar. E esse é o conselho do mundo. Siga o seu coração. Jeremias vai dizer: enganoso, desesperadamente corrupto é o nosso coração. Quem o conhecerá? Diz mais: maldito homem que confia no homem. Maldito homem que faz do seu braço fraco, mortal, a sua fortaleza. Bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que olha para o Senhor. Abençoado é aquele que não pende para os arrogantes. Salmo 40, versículo número 4. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Então, a nossa vida, ela foi feita com um propósito. O propósito não é simplesmente prazeroso, de ter prazer nesse mundo. O propósito não é simplesmente termos um bom nome. O propósito não é simplesmente termos uma carreira brilhante. O propósito não é simplesmente termos sucesso nesse mundo, seja financeiro, seja artístico, seja qual for. O propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor. E enquanto nós não fizermos isso, a nossa vida vai permanecer vazia, sem propósito. Eu observo muito, Douglas, a vida. Eu não sigo essas pessoas, mas o que a mídia mesmo diz sobre essas pessoas, né? Os influenciadores digitais, né? Se a gente for dar uma rápida olhada nos jornais de fofoca, de notícias das celebridades e coisa desse tipo, que não tem muito futuro, mas inevitavelmente a gente acaba vendo uma coisa ou outra. E a gente olha assim rapidamente as notícias, né? Separação, arruma homem, deixa homem, arruma mulher, deixa mulher, faz isso, aquilo, outro, faz mudanças no seu corpo significativas, compra coisas assim extrabolantes, enfim, é uma vida vazia, né? Pessoas que tentam preencher a sua vida com coisas que não vão preencher. Há muitas pessoas que estão tentando se achar na vida, se encontrar na vida. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta de jovens e até de pessoas maduras. Eu estou tentando me encontrar na vida. Vai continuar buscando, vai continuar tentando encontrar esse caminho. Alheios de Deus, longe de Deus, nós nunca compreenderemos qual a razão da nossa existência. Então, por que Deus nos criou? Qual o propósito da nossa vida? Nós somos feitos para a glória do Senhor. A nossa vida só faz sentido quando a gente está aos pés do Senhor, buscando ao Senhor. E a nossa vida não é apenas para esse mundo, mas para desfrutarmos da presença do Senhor, não apenas aqui, mas sobretudo na eternidade. Na presença dele nós temos alegria eterna, perpétua. Então, a sua vida só vai fazer sentido quando você começar a buscar o Senhor. Se você tem vivido uma vida sem propósito, sem sentido, sem rumo, sem direção, pare de buscar nesse mundo. Olhe para Cristo. Busque na palavra do Senhor discernimento, orientação, direcionamento, para que a sua vida comece a valer a pena. Pior do que morrer é viver uma vida sem propósito, sem sentido. Certamente, essa é a antecipação da morte de alguém sem Deus. Alguém que morre sem Deus vai para o inferno, a Bíblia diz isso. Mas alguém que vive a vida nesse mundo sem propósito já vive a antecipação do inferno, porque não tem razão para viver, não tem esperança de eternidade. A vida é um tormento. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que está me acompanhando, volte-se para Deus imediatamente. Sua vida só vai valer a pena, só vai fazer sentido quando você começar a vivê-la para a glória do Senhor. Pense nisso, reflita nisso e busque ao Senhor enquanto se pode achar, antes que se feche a última porta
e seja tarde demais para você buscar o Senhor. Bem, pastor, Deus seja louvado por essa mensagem. E, de fato, pastor, por mais que o ser humano ele busque o propósito para a sua existência, se ele buscar fora do propósito original, né, para que o homem criou, na verdade, ele vai se encontrar em desespero, né, Sim, pastor? sim. Então, Exatamente. Deus aplique, né, a sua palavra em nossos corações. Uma coisa, mano, aqui essa palavra, Douglas, uma coisa interessante, às vezes a gente ouve esse tipo de conselho, né? Eu já vi situações e cenas da pessoa assim, rapaz, eu tô... Um diálogo com outra pessoa que de alguma maneira é transmitido, é passado em novela, em filmes, em livros, em histórias reais, em relatos da rede social. Eu estou achando minha vida sem sentido, sem propósito, eu queria entender melhor o meu mundo. Normalmente o conselho que se dá é conheça você mesmo, se internalize, se auto-intronize, se autoavalie, olhe para dentro do seu coração, tente se entender, se compreender. Mas veja, nada disso vai fazer com que o homem saia do seu da sua neuroexistencial. Há muitas pessoas que vivem num vazio existencial. E aí, de repente, vai buscar conselhos com pessoas que vivem na mesma vida vazia. Olhe para você mesmo, e a pessoa olha para si, mas não encontra sentido. Enquanto nós não buscarmos em Deus o sentido da nossa vida, absolutamente nada do que a gente faça e busque vale a pena e vai nos tirar desse vazio existencial. Nada, absolutamente nada. Só o Senhor é que dá sentido à nossa vida mediante a sua santa palavra. Aí sim, você poderá entender porque é que você está aqui, porquê do sofrimento, porquê desse mundo. Nós olhamos para o Senhor e para a sua palavra e a nossa vida começa a fazer a diferença. A gente começa a olhar para o mundo com uma perspectiva totalmente diferente. Outras coisas são paliativos que não vai tratar o problema do nosso coração. Só Cristo é capaz de resolver. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz e que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você possa, juntamente conosco, estar cada vez mais buscando a face do Senhor. Nesse instante eu convido ao pastor William Rafael para assim estar encerrando o programa e fazer uma oração. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse instante e pedimos por todos aqueles que estão do outro lado nos ouvindo, seja no YouTube, seja no programa de rádio, que o Senhor visite, que o Senhor toque no coração de cada um com essa palavra, para que as pessoas que estão andando nesse mundo sem sentido, sem propósito, possam olhar para o Senhor, para a tua palavra, e na tua palavra encontrarem orientação para a vida. Isso seja feito logo, urgentemente, antes que as portas se fechem e o Senhor retorne. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Venha nos fazer uma visita. Venha ouvir a palavra do Senhor e saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.